Você está no Sertão Canal IA. Inscreva-se no canal e bom vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo com conteúdo de alta qualidade que retrata o cangaço nordestino que iremos acompanhar no conteúdo deste vídeo com total imparcialidade e compromisso com os fatos. O vídeo aborda um tema de altíssimo interesse histórico e cultural no Brasil: o cangaço. Resumo real dos fatos e opiniões. O vídeo narra um testemunho oral, possivelmente de uma descendente ou moradora da época, sobre a entrada de Lampião e seu bando na casa de Dona Maria. O fato central é a insubordinação de um cabra que reclamou da comida insossa. Lampião, demonstrando um código de conduta rigoroso e respeito aos hospedeiros, obriga o soldado a comer um prato de pirão de sal. Opinião relevante. O vídeo viraliza por mostrar uma faceta de justiceiro moral de Lampião, contrastando sua violência conhecida com um senso de ética doméstica e proteção aos humildes. Lembrando aos críticos de plantão que as histórias do cangaço não são bem da forma que a mídia conta. Diversos pesquisadores e historiadores sempre têm contradições quando o assunto, o tema é cangaço. Mas antes de irmos direto ao ponto, eu liberei um quiz, perguntas e respostas, exclusivo aqui no vídeo sobre esse tema. Dá uma olhada na tela e responde rápido. Será que você está mesmo por dentro do assunto? Clique na sua resposta e vamos ver se a nossa comunidade está por dentro mesmo do mundo do cangaço nordestino. Acompanhe e assista o vídeo até o final. O sertão estava em silêncio absoluto, um silêncio tão profundo que parecia envolver tudo ao redor, quebrado apenas pelo sussurrar do vento entre os galhos retorcidos da caatinga espinhosa. Era uma noite como poucas, em que até os animais pareciam respeitar o mistério que pairava no ar. O luar desenhava linhas prateadas na poeira vermelha, transformando o chão seco em um tapete de sombras e luz. O uivo distante de uma raposa ecoava sobre a terra, misturando-se ao farfalhar das folhas secas. Cada som parecia amplificado, como se o sertão inteiro prendesse a respiração, esperando algo grandioso acontecer. De repente, cascos de cavalo romperam a calma da noite, levantando nuvens de poeira e espalhando o medo por onde passavam. O som era inconfundível. Homens armados, vindos de longe, trazendo consigo a promessa de perigo e incerteza. O rei do cangaço havia chegado. Lampião, com seu olhar penetrante e postura imponente, era uma lenda viva, temido e respeitado em todo o sertão. Dentro de uma humilde casa de taipa, uma família se reunia em torno de sua modesta mesa, tentando se proteger do medo que rondava do lado de fora. O cheiro de terra e de comida simples preenchia o ar, enquanto o silêncio era quebrado apenas pelo som dos próprios corações acelerados. Uma lamparina bruxuleava, projetando longas sombras nas paredes nuas de barro. A luz tremulante parecia dançar, criando figuras fantasmagóricas que aumentavam ainda mais a tensão daquela noite inesquecível. Eles tremiam, não de frio, mas do terror que caminhava de botas e chapéu de abas largas. Cada passo do lado de fora fazia o chão vibrar, e cada olhar trocado era um pedido silencioso de proteção. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, parou na soleira, sua tropa atrás dele, silhuetas ameaçadoras recortadas pela luz da lua. O silêncio se tornou ainda mais pesado, como se o tempo tivesse parado naquele instante. Pão, feijão e pirão estavam postos sobre a mesa, mas o apetite desapareceu diante da presença do rei do cangaço. O aroma da comida já não trazia conforto, apenas lembrava a fragilidade da vida naquele momento. As mãos da mãe tremiam enquanto ela oferecia comida, sem ousar encontrar o olhar do rei. Cada gesto era medido, cada palavra pensada, pois qualquer erro poderia custar caro. No reino de Lampião, cada gesto carregava o peso da vida ou da morte.
Naquela noite, o sertão inteiro sabia. O destino de todos estava nas mãos do rei que chegara sem avisar. Você ousaria reclamar da comida diante do homem mais temido do sertão? Os locais sabiam bem. A hospitalidade era sagrada e o silêncio era a sobrevivência. Pratos tremiam enquanto os cangaceiros se serviam. O cheiro de pirão, farinha simples e água salgada subia da tigela. Para os fora da lei, era um banquete. Para a família, um teste. Um cangaceiro, mais corajoso ou mais tolo que os outros, fez uma careta ao provar. Ele murmurou: "Essa mulher só sabe cozinhar sal com água. Nem um cachorro faminto aceitaria isso." A sala congelou. O rosto da mãe queimava de vergonha. Naquele momento, todos esperavam o veredito do rei. Lampião não vacilou. Seus olhos, duros como pedra, fixaram-se no cangaceiro. Sua voz cortou o ar. No sertão de Lampião, o respeito vale mais que a vida. Ele chamou o cangaceiro pelo nome, voz baixa, mas trovejante. "Você insulta a mão que te alimenta? Você esqueceu onde está?" Lampião levantou-se, encheu a tigela com sal e a deslizou para a frente do homem. "Se é sal que você prova, então coma sal, cada grão, até que você se lembre das leis do sertão." As mãos do homem tremeram enquanto ele obedecia. A justiça foi servida, não com balas, mas com honra e humilhação. No mundo de Lampião, a justiça era rápida e implacável. O rei punia não apenas com violência, mas com sabedoria. Provar sal por desrespeito era provar a vergonha. Para o cangaceiro, foi uma lição gravada na memória. Para a família, foi a salvação. Prova de que o respeito pelos humildes era a moeda mais alta. O julgamento de Lampião foi mais do que raiva. Foi uma lição para todos. Ninguém, nem mesmo o mais humilde, deveria ser humilhado por sua pobreza. A palavra do rei era lei. Honra acima de tudo. Lampião acenou para a mulher: "Perdoe-o, senhora." A justiça, dura mas justa, havia sido feita. O cangaço era um mundo de códigos não escritos. Lampião, mais que um bandido, era um rei de costumes, um senhor de regras invisíveis. Em sua tropa, todo homem carregava não apenas um rifle, mas valores forjados em poeira e fogo. A hospitalidade era sagrada. Aceitar comida com respeito era um distintivo de honra. Qualquer violação não poderia ficar impune, pois a dignidade era a alma da terra. Este código era mais antigo que Lampião, nascido na seca e na luta. No mundo além da lei, só a honra importava. A justiça de Lampião era rude, mas mantinha o mundo em equilíbrio. Virgulino, conhecido como Lampião, era temido por sua mão rápida e sua mente ainda mais afiada. Ele não era apenas um bandido comum. Seus crimes eram muitos e seus inimigos uma verdadeira legião espalhada pelo sertão. Sua fama corria de boca em boca, alimentando lendas e temores por onde passava. Mas Lampião era mais do que apenas violência. Ele era um homem de extremos, capaz de inspirar tanto medo quanto respeito. No entanto, dentro de um lar pobre, onde a vida era dura e a esperança escassa, Lampião assumia outro papel, surpreendendo até mesmo seus próprios homens. Ali, ele se tornava um juiz, ouvindo as queixas dos humildes, decidindo destinos com um olhar firme e palavras pesadas. Não era apenas um fora da lei. O paradoxo de Lampião era evidente. Brutal na batalha, implacável com seus inimigos, mas também capaz de gestos de justiça e compaixão. Ele seguia um código mais profundo do que o simples derramamento de sangue. Havia regras não escritas, valores que guiavam suas ações mesmo nos momentos mais sombrios. Para o mundo, ele era um bandido. Para o sertão, muitas vezes, um protetor e punidor. Dentro de casa, as regras mudavam. Mulheres, crianças, os idosos eram sagrados.
O castigo do sal, uma punição simbólica, era reservado para quem desrespeitava o sagrado do lar sertanejo. O sal era mais do que punição, era sobre a alma da terra, um lembrete de que o respeito ao humilde era fundamental para a sobrevivência de todos. Respeitar o humilde era, na verdade, respeitar o próprio sertão. Seus homens aprenderam que, no sertão de Lampião, a honra e o respeito eram tão valiosos quanto a coragem. No fim, o respeito era a lei da sobrevivência. Em cada ato, Lampião, o rei do cangaço, equilibrava violência e virtude, deixando um legado de contradições e histórias que ecoam até hoje pelo sertão. O coração do sertão bate lento, pesado sob o sol e o céu. A vida aqui é dura, mas seu povo é mais duro, moldado pela seca e pela fome. A cultura é profunda, poesia de cordel, forró, pirão, estas são identidade. Em cada casa, santos observam de pequenos altares. Cada refeição é uma oração. O medo nunca está longe, cangaceiros, polícia, seca. O Estado é distante, a lei um boato. Apenas o código de honra une as pessoas. O governo de Lampião foi duro, mas trouxe ordem onde não existia. No sertão, tradição e medo andam de mãos dadas, mas também dignidade e fé. Histórias viajam mais rápido que o vento no sertão. A história do pirão de sal se espalhou de vila em vila, crescendo a cada vez que era contada. Você soube o que Lampião fez com o homem que zombou da comida de uma mulher pobre? Os detalhes mudavam, mas o cerne permanecia. Respeite os humildes, ou enfrente a ira do rei. Alguns diziam que o cangaceiro chorou lágrimas salgadas por dias. Em cada versão, Lampião pairava como diabo e juiz. Para o povo, o pirão de sal tornou-se um símbolo, a linha entre o caos e a dignidade. Ainda hoje, a história está viva, tecida no tecido do Nordeste. O legado de Lampião é um emaranhado de medo, admiração e memória. Ele não foi apenas um fora da lei, mas também um símbolo de resistência e de luta por justiça em um sertão marcado pela desigualdade. Para muitos, Lampião era um monstro. Para outros, um herói improvável, capaz de desafiar coronéis e autoridades que oprimiam o povo. Sua figura permanece viva, envolta em lendas e histórias sussurradas ao redor das fogueiras. Ele governava pela arma, mas também pela palavra. Sua liderança era forjada tanto no medo quanto no respeito, e suas decisões ecoavam por léguas, moldando o destino de vilarejos inteiros. Lampião sabia que o poder não vinha só da força, mas também da capacidade de inspirar e unir. Sua justiça era selvagem, mas enraizada nos valores mais antigos do sertão. Ele aplicava punições duras, mas também protegia os humildes, criando um código próprio, onde a palavra dada valia mais que qualquer documento. No sertão, justiça e vingança muitas vezes se confundiam, e Lampião era o juiz supremo desse tribunal sem paredes. Em cada conto, uma pergunta paira: onde termina o poder e começa a honra? O que separa o temido do respeitado? No sertão, essas linhas são tênues, e cada escolha pode significar vida ou morte. Lampião caminhava nesse fio de navalha, equilibrando brutalidade e compaixão. Lampião mostrou que mesmo o mais feroz fora da lei deve se curvar às leis da mesa, do lar, do coração. Entre uma batalha e outra, havia momentos de trégua, de partilha, de respeito às tradições e à hospitalidade sertaneja. Era ali, no convívio simples, que se revelava a humanidade por trás da lenda. Na vasta solidão da caatinga, sua sombra ainda paira, lembrando a todos que no sertão de Lampião, respeito significava sobrevivência. Cada pegada deixada na terra seca é um eco do passado, um aviso silencioso de que a honra, uma vez perdida, dificilmente é recuperada. Em cada casa humilde, em cada tigela de pirão, a história vive. A honra é mais preciosa que o ouro, e o respeito,
mais vital que a respiração. O sertão aprendeu com Lampião que, mesmo diante da adversidade, é a dignidade que sustenta o povo e é ela que permanece quando tudo mais se desfaz. Chegamos ao final do vídeo. O vídeo narrou um testemunho oral, possivelmente de uma descendente ou moradora da época, sobre a entrada de Lampião e seu bando na casa de Dona Maria. O fato central é a insubordinação de um cabra que reclamou da comida insossa. Lampião, demonstrando um código de conduta rigoroso e respeito aos hospedeiros, obriga o soldado a comer um prato de pirão de sal. Opinião relevante. O vídeo viraliza por mostrar uma faceta de justiceiro moral de Lampião, contrastando sua violência conhecida com um senso de ética doméstica e proteção aos humildes. Já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal Sertão IA, dar um gostei e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal Sertão IA para receber mais vídeos.